Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Fé, Esperança e Amor. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus. Iremos fazer a exposição do Salmo de capítulo 31. Ele tem 24 versículos. Como tem 24 versículos, iremos dividi-los em 3 vezes. Iremos estudar hoje do versículo 1 ao versículo 8. A posterior seria do versículo 9 ao 16 e depois do 17 ao 24. Então hoje vamos estudar o 31a. Leiamos, meus irmãos e minhas irmãs. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos. Livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego meu espírito. Tu me remistes, Senhor Deus da verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tem vistos a minha aflição, conhecestes a angústia de minha alma, e não me entregastes nas mãos dos inimigos, firmaste meus pés em lugar espaçoso. Meus irmãos e minhas irmãs, João Calvino vai nos dizer que esse salmo nos diferencia muito dos outros, pelo qual Davi está buscando a Deus, onde ele está sofrendo fugas. E nesse momento ele vai escrever esses salmos, compor esses salmos, no momento a posteriori da qual ele está sofrendo dessa fuga, como todas as vezes ele fala. Ou seja, os fatos aqui já aconteceram e Davi está narrando muito depois, para que assim fique na memória das pessoas como Deus o livrou. Vejamos então como ele vai nos ensinar os salmos primeiro, o Salmo 31, do versículo 1 ao versículo 8, meus irmãos e minhas irmãs. Ele fala: em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Nesse momento, Davi, quando ele fala em ti, Senhor, eu me refugio, ele fala em ti, Senhor, eu coloco a minha confiança. Em ti, Senhor, eu me apego e eu deposito toda a minha esperança. Porque Davi, ele tem certeza que a causa dele é a causa de Deus. Porque ele sabe que o Senhor Deus o escolheu e ungiu para um dia reinar sobre Israel. Como ele foi ungido por Deus, e ele sabe que Deus que cria o mundo, Deus governa o mundo, então como Deus criou Davi e falou que um dia ele seria rei, então Deus vai cumprir a sua palavra. E ele fala: em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Quando Davi fala não seja eu jamais envergonhado, a preocupação dele aqui não é que ele está envergonhado por causa das aflições que ele está passando. Ele fala não seja eu jamais envergonhado, não seja eu jamais capturado, entregue aos meus adversários, porque tão logo eles me peguem, Senhor, eles vão festejar na minha captura, eles vão querer tolher, me matar, tirar minha vida, e aí, Senhor Deus, eu não sei como ficará essa questão da minha escolha, porque eu sei que de mim sairá o teu ungido. Davi tinha essa promessa de que dele sairia ungido, da raiz de Davi. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Quando Davi fala livra-me por tua justiça, segundo João Calvino, é porque como ele acredita que Deus o escolheu e que o Senhor Deus o vai colocar como um rei, como o Senhor Deus o ungiu, então a justiça de Deus é que Davi tem que cumprir seus santos propósitos. O soberano tomou essa decisão, então ninguém pode querer ir contra a vontade do soberano.
Não há como se fazer um contencioso diante da soberana vontade de Deus. Por isso que ele fala: livra-me por tua justiça, onde os homens não podem me colocar contra ti, porque o Senhor me escolheu. Inclina-me os ouvidos, Senhor Deus. Livra-me depressa, sê o meu castelo forte, cidade fortíssima que me salve. Inclina-me os ouvidos, mas ele fala: livra-me depressa. E nesse momento que Davi fala: livra-me depressa, dá a entender para mim e para você, meu irmão e minha irmã, que ele não tem muito tempo a esperar. Que os homens que estão querendo ceifar a sua vida, por serem muito ardilosos, por serem muitos e por serem pessoas que o odeiam, na primeira oportunidade que eles tiverem, como eles têm sede de pegar Davi, na primeira oportunidade, eles vão partir para cima de Davi. Ele viu que eles estavam se aproximando. Como ele percebeu que eles estavam muito próximos, ele falou: Senhor, inclina meus ouvidos e livra-me depressa, porque essa causa, ela exige uma pressa. Essa causa, Senhor Deus, ela não pode esperar mais. O tempo está se passando. Eu penso que eu não vou sair dessa se o Senhor não chegar logo. Venha depressa, Senhor Deus. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve, porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Veja que Davi, mais uma vez, ele coloca assim: como minha rocha e minha fortaleza, mas ser meu castelo forte. Quando Davi coloca essas imagens, nessa composição desse louvor, ele vai dizer a mim e a você essa imagem para que nós pensemos como é que é ser meu castelo forte. Imaginemos eu e você, meus irmãos e minhas irmãs, que os castelos, eles eram edificados sobre as rochas, para que os inimigos eles não pudessem com facilidade chegar ao castelo. Onde, quando eles estivessem do lado de baixo, seria mais fácil de ser atacado, seja por pedra que seria jogada de cima, seja com arco e flecha que seriam atacados. Então os inimigos, para chegar em cima, sofreriam muito mais, com mais dificuldade. E nesse momento Davi fala para ele, para o Senhor Deus: sê meu castelo forte, onde os inimigos não tenham como me pegar se eu estiver junto com o Senhor. Cidadela fortíssima que me salve, porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do Teu nome, Tu me conduzirás e me guiarás. Davi, mais uma vez, como ele sabe que a causa é de Deus, que a causa é do Senhor Deus, ele fala: por causa do Teu nome, Senhor, porque Tu és um Deus eterno. O Senhor é um Deus inefável, é um Deus que não temos como delimitarmos qual é o Teu poder, não temos como delimitarmos qual é a Tua graça, qual é a Tua misericórdia, o tamanho do Teu poder, o tamanho da Tua beleza, o tamanho da Tua força. Não temos como nomeá-lo, Senhor. Então, por causa desse Teu nome, que a nossa mente não pode comportar nem perceber, por causa desse Teu nome, Senhor Deus, por causa de Ti mesmo, Ele diz: Tu me conduzirás e me guiarás. E quando fala me guiarás e me conduzirás, aqui ele fala que o Senhor Deus vai ser o seu guia. Quando ele diz: Senhor, segundo João Calvino, se eu subir uma montanha, e essa montanha for íngreme, Senhor, e apresentar alguma dificuldade para a qual eu possa passar e venha sofrer alguma queda, o Senhor vai ser o meu guia, pela qual na montanha vai dizer onde eu tenho que pisar e por onde eu tenho que passar. E se por acaso eu estiver passando por entre espinhos, Senhor, o Senhor vai ser o meu guia, pela qual vai dizer por onde eu tenho que me conduzir, para a qual eu não possa me espetar, não possa me ferir. Nesse momento, Davi coloca Deus como seu guia e fala que o Senhor Deus vai livrá-lo por causa do nome dele. No versículo 4 ele vai dizer assim: tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois Tu és a minha fortaleza. Mais uma vez Davi vai dizer que os inimigos são muitos, mas eles são muitos ardilosos, eles são muito espertos. Eles são pessoas que odeiam Davi e odeiam de morte. Então, como esses homens são guerreiros, sabem preparar armadilhas, sabem como cercar, como sitiar Davi,
Ele percebe que nesse momento só o Senhor Deus poderá livrá-lo dessa situação, onde nenhum homem, onde nenhum exército poderia socorrê-lo, senão que vindo do alto. Ele fala desse jeito: tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza, tu és em quem eu coloco a minha esperança, tu és o que me dará um caminho pela qual eu possa fugir. Tu és, Senhor Deus, aquele que me guiará pelas rochas na hora da fuga. Tu és o que me conduzirá, Senhor Deus. Então Davi confia completamente no Senhor Deus nas horas da adversidade, porque ele sabe que foi um escolhido de Deus, porque ele sabe que é servo de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos predestinou antes da fundação do mundo para que o sirvamos, para que o adoremos. O Senhor Deus é a nossa rocha e a nossa fortaleza. Temos que pensar como Davi está nos dizendo: tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Se estamos passando por adversidades, por injustiça, coloquemos na mão de Deus, que Ele é nossa fortaleza e Ele vai levar a causa a termo. Mas não temos só que colocar na mão de Deus, temos também que acreditar que está na mão dEle. Porque não adianta só nós queremos dizer: Senhor, está na tua mão, e não descansarmos no Senhor. Davi, ele acreditava e descansava no Senhor, esperava o seu momento pela qual o Senhor Deus produzia para ele um refúgio. Continuemos, meus irmãos. Ele fala no versículo 5: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nesse momento, Davi, que ele olha para um lado, olha para o outro, não vê mais como encontrar saída, João Calvino vai dizer que nesse momento ele já está como sem saída mesmo. Porque ao dizer: em tuas mãos entrego o meu espírito, é como se já estivesse jogando a toalha. É como dissesse: Senhor, agora eu vou morrer, mas em tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor tem sido meu Pai, meu Senhor. Seja o que for acontecer comigo, eu entrego o meu espírito, Senhor Deus. Porque se o Senhor cuida de mim para que um dia eu seja rei, o Senhor fará que eu seja rei. Então entrego o meu espírito, entrego a minha vida na mão do Senhor, porque eu sei que o Senhor é meu Redentor. Ele vai continuar dizendo: tu me remiste, Senhor, Deus da minha verdade. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade, ou seja, Senhor, tu me perdoastes. Davi, aqui ele confessa que cometeu pecados, e ele sabe que os inimigos são colocados para persegui-lo, porque Deus faz isso com o seguinte motivo: para que Davi aprenda a se humilhar a Deus, a depender unicamente de Deus, e para que Davi só louve a Deus. Ou seja, busque a Deus na hora que Deus dá o livramento. Fique dependente como uma ovelha pertencente a Deus. E que nesse momento também a gente percebe que os inimigos, quando eles vão querer acorçar nossas vidas, Deus permite que pelo menos duas coisas aconteçam com os nossos inimigos, segundo João Calvino. Deus permite que o nosso inimigo faça de conta que a gente nem exista, aplacando assim a ira no coração dos nossos inimigos, ou Deus permite que eles tenham mais ódio ainda, porém se obstaculando entre nós e os inimigos. E mais terrificados eles ficam por saber que não tem como se aproximar do ungido de Deus. Ou nós passamos às cegas, ou nós somos tão odiados, mas porém a mão de Deus nos protege. Davi, quando ele fala aqui, para mim e para você, tu me remite, Senhor, Deus da verdade, ele está dizendo que o Senhor Deus o perdoou e ao mesmo tempo o salvou, tirando da mão dos inimigos. Nós temos a teologia sistemática de Luiz Berkhoff, que ele vai falar sobre a economia da fé. Ele vai falar que a nossa fé ela se resume em 3 R: a redenção, a remissão e a regeneração. Davi, nesse momento, ele está falando que o Senhor Deus o redime. Mas também ele está dizendo que o Senhor Deus é seu redentor. Mas ele está vendo que pelas mãos de Deus,
pela qual ele vai aprendendo a buscar a Deus e servir a Deus e amar a Deus e louvar a Deus, nesse momento ele está sendo regenerador. Nós, por essa teologia da remissão, redenção e regeneração, Luiz Berkoff vai dizer que é um crivo para saber se isso é uma religião ou não é uma religião pela qual nós estamos andando nele. Nós sabemos que Cristo, ele remiu quando ele morreu na cruz pagando nossos pecados. Nós sabemos que Cristo foi o nosso Redentor. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele e moraremos um dia nos céus. E nós sabemos que seu Santo Espírito é o poder regenerador, que nos regenera para morar com Deus. Outros que não têm remissão, redenção e regeneração não são religião. Pode ser tudo, mas não são religião. Davi vai colocar isso para nós aqui ao falar de remissão, onde ele disse: Tu me remiste, Senhor Deus da verdade. No versículo 6, aborrece os que adoram os ídolos. Vão. O povo que adorava os ídolos de forma qualquer. O povo que não tinha um Deus ou um ídolo pela qual teria a remissão, a redenção e a regeneração. Não tinham. Porque ele vai dizer no versículo 6 ainda: Eu, porém, confio no Senhor. No Senhor que me redime, no Senhor que é meu Redentor, que me salva, no Senhor que me regenera. Eu, porém, confio no Senhor. Veja que, apesar de todas as adversidades que Davi está passando, apesar de todas as tribulações, apesar de ele, Senhor, dizer assim: Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele fala: Eu, porém, confio no Senhor. E no versículo 7 ele fala: Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheceste a angústia de minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste meus pés em lugar espaçoso. Veja que Davi, nesse momento, ele joga para o futuro, na hora que ele sair dessa situação, que ele diz: Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade. Ou então ele fala já no futuro próximo, quando ele fala: Eu sempre vou me alegrar, Senhor. Eu sempre vou me alegrar, eu sempre vou me regozijar na tua benignidade. Porque Davi, nesse momento, ele percebe que o Senhor Deus está trabalhando com ele, para que ele cresça e desenvolva para um dia virar rei, para que ele adquira autoridade. Então, Davi não pode ser rei sem ser autoridade. Senão, no caso, ele será apenas uma celebridade. E Davi vai ter que ter autoridade e poder. E a autoridade ele está conquistando no momento que ele está vendo como Deus está perdoando seus pecados, que Deus está o salvando, e ao mesmo tempo o Senhor Deus vai o regenerando. E ele continua dizendo: na tua benignidade, porque é dessa forma que Deus prepara os santos para desenvolvimento espiritual. Pois tem visto a minha aflição e conheceste a angústia de minha alma. Davi reconhece que tudo que ele passa é às vistas do Senhor. E o Senhor deixa que Davi seja aprovado e testado e aprovado. Permite que ele, se ele reprovar, sabe que Davi vai pedir perdão porque ele errou. Nós já vimos anteriormente que o pecado, segundo Santo Agostinho, é um tiro errado no alvo. Nós queremos fazer o certo, mas se nós errarmos, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Confessemos nosso pecado para Ele. E não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste meus pés em lugar espaçoso. Davi vai contar mais uma vez que o Senhor não permitiu que os inimigos pegassem ele. Nesse momento, Davi começa a contar um momento de louvor, onde o Senhor está o libertando. Não me entregaste nas mãos dos meus inimigos, Senhor, e me libertaste. E não só me entregaste, como firmaste meus pés em um lugar espaçoso, onde o Senhor Deus colocou ele num local onde os inimigos não poderiam mais pegá-lo. E ele se sentia mais tranquilo, com a alma mais tranquila. Meus irmãos e minhas irmãs, nós iremos estudar da próxima vez, no próximo bloco, ainda o Salmo 31, do versículo 9 ao versículo 16.
Peço que os irmãos inscrevam-se no nosso canal, que está bem aqui do lado, essa carinha aqui do lado. Ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Amém.